Gente, Luciano Dol aqui da Embix, uma satisfação, né, hoje aqui no nosso hub de educação corporativa, nosso Learning Hub, Gustavo, receber, né, já adiantei aqui o nome, o Gustavo Rezende. Mano, eu ia falar maringaense, não, hoje você reside em Maringá, né, Gustavo? Veio passar frio em Ponta Grossa aqui alguns dias, um esforço, né, e desde já agradeço a logística para conseguir estar conosco aqui, estar com as empresas, né, hoje nós saímos agora há pouco de um talk super legal. O Gustavo é um cara, ele veio para falar sobre OKRs, né, Objetivos e Resultados Chaves, atua muito fortemente na gestão, na consultoria de planejamento estratégico, de gestão de metas, de grandes empresas, é professor da Conquer, é um estudioso da Bíblia, né? É um cara que eu admiro e é uma satisfação recebê-lo pela segunda vez, né? Teve visitando há 1 ano, nós falávamos agora há pouco, passou rápido o tempo, há 1 ano atrás aqui. Estava em construção esse espaço, digo de passagem. Eu nem lembrava disso. Cara, obrigado por estar aqui e compartilhar o teu conhecimento, as experiências com a gente. Primeiramente, obrigado aí pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês. É uma escolha, né? De alguma forma, ambas as partes escolheram estar aqui nesse momento, né? Eu não acredito muito no acaso. Então, aqui estamos. Obrigado também pelo convite, pela oportunidade. E falar de algo, eu estava conversando com uma pessoa agora, que no final, Dol, o que eu já entendi? Você falou que eu sou um estudioso da Bíblia, eu me considero um aprendiz. Na época do futebol, quando você está começando, você era fraldinha. Eu sou um fraldinha da Bíblia. Fazia tempo que não escutava essa expressão. Eu sou fraldinha da Bíblia, mas para dizer o seguinte, que uma coisa eu já entendi, que a gente está aqui só de passagem, né? Que cada um vai ter o seu último dia, e que nessa jornada quem não serve para servir, não serve para ser servido. Então eu estou aqui hoje para servir. Espero que cada uma das pessoas que estiveram aqui e que vão estar aqui agora, né, assistindo esse podcast, possam levar realmente não só inspiração, aprendizado, mas um caminho aí para poder potencializar o resultado. Porque, como eu falei lá e reforço aqui, melhorar sempre é possível. Agora falar é fácil, né? O desafio é fazer. Como? É um pouquinho do que a gente vai falar hoje. Mas obrigado pelo espaço. E parabéns também por todo o movimento de vocês. Obrigado, Gustavo. Legal. Você falou de escolha, né? E hoje você é um consultor e ajuda empresas a melhorar, né? Como você bem colocou. Como é que foi esse caminho aí para escolher essa jornada, essa carreira e ter como propósito de vida auxiliar as empresas? Dol, é que eu começo a dar risada, porque quando a pessoa olha pro lado de casa, você começa a fazer umas perguntas dessas e fala, meu Deus do céu. É só pergunta difícil. Eu entrei em a minha história começa, eu sou formado em marketing, né, em Curitiba. Eu ia te perguntando. Me formei em marketing na PUC, depois me pós-graduei em finanças. Mas a minha jornada como um viés de um consultor começa já na época de faculdade. Só que se você me perguntar como é que eu comecei, lembra que eu te falei que eu não acredito muito no acaso. A minha mãe recebeu uma ligação falando que eu tinha passado na faculdade, e aí eu fui lá fazer a minha inscrição. Quando eu cheguei lá para fazer a minha inscrição, aí a pessoa falou, tá, qual o seu nome? Eu falei, olha, Gustavo, falei, Rezende Teodoro. Qual que é o seu curso? Eu falei, administração. Ok. A mulher pesquisou, falou, cara, não tem o seu nome aqui nessa, como é que fala? Na folha lá. Relação dos aprovados. Na relação dos aprovados. Eu falei, moça, como é que eu vou voltar para casa agora? Vocês ligaram para minha mãe e falar que eu não fui aprovado. Ela falou, tá, mas, sei lá, me passa o CPF. Aí ela procurou meu CPF e falou assim, não, beleza, nós ligamos mesmo, mas você passou em marketing, não ADM. Falei, marketing, velho, que é isso? Falei, vai esse troço aí mesmo, vamos começar a fazer marketing. Né? Eu lembro até a primeira vez que eu falei pro meu pai que eu ia fazer marketing, ele falou, meu Deus, vai passar fome esse menino. Então, eu entrei em marketing dessa forma. Né? E nessa jornada, acabou que eu tive uma primeira oportunidade de trabalho. Nesse trabalho, eu trabalho numa rede de salões chamada Lady Lord, que é uma rede de salões bem conceituada ali em Curitiba. E dali, quando eu saí do Lady Lord, um dos salões, eu ainda estava na faculdade, devia ter 21 anos de idade, levantou a mão. Falando assim, cara, você não quer prestar consultoria para nós? Eu falei, opa,
sei nem o que é isso. Deixa eu Uma dar unidade. Uma da unidade. E aí eu comecei com 21 anos a prestar consultoria. Aquela consultoria se tornou o meu projeto de TCC. Então lá, nós fomos a primeira turma de marketing da PUC Paraná. Então, primeira turma. Você podia seguir um caminho, que era um caminho de fazer um projeto científico ou fazer um projeto mercadológico. Tá. Né? Eu fui o único da turma, uma turma gigante de 6 pessoas, 7 pessoas, que chegou na reta final, era uma turma bem pequenininha. Escolhi para o mercadológico e fiz o projeto dessa consultoria, desse salão. E aí de lá começa essa jornada que depois, logo mais, eu e mais 2 amigos que faziam faculdade comigo, a gente montou uma consultoria. Lembro que quando eu chegava nos clientes a primeira vez, com 23 anos, o pessoal falava, cadê o consultor? Tava eu com barba e não dou uma enganada. Imagina sem barba, sem nada, inchado, que eu adorava tomar uma. Então assim, eu caí no mundo da consultoria. Né? Eu digo que cair na consultoria, eu não acredito que foi muito que no acaso, mas eu caí na consultoria. Mas continuar na consultoria, de certa forma, foi uma escolha. Porque... Isso há 20 anos? Foi mais ou menos 20? Não, menos. Eu tô com 35, isso faz 14 anos da minha primeira consultoria. Da primeira empresa fazem 11 anos. O que mudou na carreira do consultor nesse tempo? Como é que você viu hoje o consultor? Porque tem muito um papo hoje, assim, eu escuto isso de modo recorrente. Puta, consultoria, né? O cara ensina a ver a hora do relógio, mas só eu ver. Como é que você tipo assim, o cara entra ali e fala que ele fica 3 meses para falar que eu tenho vaca. E eu tenho vaca. Não, eu tenho cachorro, o cara da zona. Deixa eu te dizer uma coisa, minha percepção de consultoria. Antes eu vou fazer uma analogia. Nós temos um mau costume, não é de denegrir, mas eu acho que assim, de falar de algumas profissões. Por exemplo, se você vai nos Estados Unidos, coach é muito bem pago e valorizado. E é meio que comum dentro das empresas. No Brasil, falar de coach, meu Deus do céu, é tudo bem. Advogado no Brasil, não, é só os caras que querem sugar. Então, assim, sempre vai ter gente falando. Consultores, tinha gente falavam de consultor há 20 anos atrás, 15 anos atrás, e falam hoje em dia também. Na minha percepção, o que mudou da consultoria, e nessa jornada eu acabei formando muito consultores, eu te diria algumas coisas. Primeira coisa, que com o digital, a consultoria agora ela não tem mais barreira. Né? Porque como antes exigia, em boa parte dos casos, muita presença física, você imagina, eu no passado tocava 17 projetos, eu, Gustavo, fora o meu time, mas eu tocava 17 projetos de forma simultânea presencial. Era um atrás do outro, não tinha tempo de ir no banheiro. Hoje em dia eu moro em Maringá desde 2022. Para não falar que eu nunca atendi um cliente em Maringá, eu atendi o primeiro esse ano. Então a primeira coisa que digitalizou, que tirou a barreira. A segunda coisa da consultoria é que democratizou. Porque quando se falava em consultoria, e isso foi uma coisa que, por isso que a gente cresceu muito lá em Curitiba na época, era algo que imaginava uma grande empresa, que ia pagar um consultor. Hoje eu vestido a caráter, né? Mas quer chegar com um carrão, com um terno, com uma pastinha, cobrar uma fortuna, então não era para mim. O que aconteceu? Hoje em dia, eu tenho uma frase que eu digo que toda pessoa em nível de analista de uma empresa, 30% dessas pessoas vão prestar alguma consultoria ao longo da vida. Então começou a ter mais consultor, oferta e demanda, consequentemente começou a ficar mais acessível. Lá em Curitiba a gente cresceu muito rápido, por quê? Porque nós focamos em fazer consultoria voltado para a parte de inteligência, usando pesquisa de mercado para pequena empresa. Entendi. Então nosso valor era mais barato que um salário mínimo. Então, segmento. Era específico, né? Tracionou. Então a segunda coisa que eu vejo é que democratizou. E a terceira coisa que eu vejo de consultoria é que nós estamos numa fase agora onde que as empresas, elas não é que elas não querem, elas não pagam só pelo conhecimento que você tem, elas pagam pelo conhecimento, o resultado que você gera. Isso é meio que óbvio e talvez até que histórico, porque quando você contrata um consultor, você não quer só bater palmas, você contrata um professor. Você quer trazer um cara que traz resultado. Mas como é que eu vejo isso na consultoria? Os consultores, as empresas de consultorias, começando a assumir o risco no projeto. Ou seja, em vez de ser um valor fixo altíssimo, valores e projetos um pouco mais em conta, mas com ganhos arrojados na parte, né, de resultado. Eu, por exemplo, para ser sincero,
Ao longo dos meus 14 anos aí nessa jornada, aonde eu mais ganhei dinheiro não foi com o FII mensal que a pessoa paga, mas foi com o percentual do resultado que a gente gerava, né? Show. E como é que já que você falou de escolha, eu tô pegando esse teu gancho aí para... Como é que foi a escolha de você? Porque hoje, por exemplo, você veio falar de OKRs, né, que faz parte de uma visão, como bem você explicou no talk, contemporânea da gestão de metas, né? Esse aspecto até complementar a outras. Eu gosto sempre de falar, quando a gente fala em metodologia ágil, OKRs, todas essas terminologias, tem muita gente que quer eliminar, né, cortar aquilo que não deve ser cortado, né? Quando se fala, por exemplo, numa missão, numa visão de um modelo mais clássico e a gente traz o OKR complementando, né? Mas, em resumo, a minha pergunta é, quando que você decidiu ir para essa seara do planejamento estratégico, de metas, de OKRs, enfim, quando é que isso... Show. Falou, puta, você era um especialista nisso. Não, assim, começou de uma coisa muito louca, assim, o Steve Jobs tem uma frase que pra mim é uma máxima: você só vai conseguir ligar os pontos da sua vida quando você olhar pra trás. Então, hoje, olhando pra trás, fala, cara, é um conjunto de acasos, de loucura. Só pra você ter uma ideia, acredite se quiser, a primeira vez que me apresentaram o OKRs, eu achei um porre. Por quê? É a dor que o cara passa hoje em dia. Nós tivemos que pensar. Junta toda a equipe, faz dinâmica, cultura, vamos definir os objetivos e metas. Lá. Falei, nossa, véio, que coisa. Foi assim que eu conheci a primeira vez. Mas por algum motivo aquilo ali me chamou a atenção. Depois disso, eu resolvi fazer um curso, né, para poder conhecer um pouco mais a fundo. E uma coisa a gente está falando, a gente vai levar para um caminho depois, mas acho que por mais que a gente fale sobre teoria, são pessoas, né? É a vida. E eu acredito que muito resultado que a gente tem são fruto das nossas escolhas. Então, eu lembro que esse curso que eu fui fazer, e que foi o que me posicionou, para depois você vai entender, para estar onde eu estou hoje. O curso específico de OKRs. OKRs, ok? Um curso lá em São Paulo e tal. E na época, o meu pai, ele é médico, mas durante muito tempo, 20 anos, ele foi político na nossa cidade, uma cidadezinha pequena lá em Minas Gerais. Então eu sempre ia para lá na época de eleição para apoiar ele na política. E eu tava lá me matando, assim, reta final de política, cidade pequena, é uma loucura, só sabe quem convive. Eu falei, cara, eu vou lá fazer esse curso. Para fazer esse curso, eu contratei um motorista, um primo meu, para me pegar na cidade, porque ele começava o curso no sábado, 8 horas da manhã, mas eu precisaria estar na sexta-feira em Sacramento trabalhando para poder deixar algumas coisas organizadas. Então ele me pegou assim, sei lá, meia-noite para a gente poder ir para São Paulo. Por que eu contratei uma pessoa? Porque eu falei, cara, eu vou estar muito cansado para dirigir. E aí ele vai dirigindo. Eu só não contava com uma coisa, que ele estava mais cansado que eu. Então cada um dirigia uma hora. Daí, uma hora que ele parou no posto e falou, cara, não dá mais. Eu falei, caramba, cara, mas eu te contratei. Na minha cabeça estava assim. Não era pra isso? Mas eu te contratei pra você falar, não, mas eu não aguento. Água, energético, vamos descansar. Eu falei, putz, não preciso chegar. E aí eu fui lá e fiz esse curso. Quando eu fiz esse curso, eu saí, e aí tem uma coisa que pra mim também é uma forma como eu penso as coisas, que é, eu aprendi, eu aplico. Eu não fico muito nessa overdose mental, nessa masturbação mental. Cara, aprendi algo, deixa eu aplicar. Eu aprendi algo, deixa eu aplicar. Ou aprendi algo, deixa eu ensinar. Porque quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Claro. Aí eu fui lá, aprendi aquilo. Falei, cara, eu vou aplicar. E tô lá, assim, fazendo isso em nível pessoal. Chega janeiro, uma empresa vai lá e fala assim, cara, nós estamos aqui, nós precisamos melhorar nossa parte de gestão. Falei, opa, se você perguntar, você já era um expert? Nada. Ela nem sabia que ela ia ser a cobaia. Falei, vou fazer, já fiz lá, usando a nossa empresa de consultoria, fiz o curso, vou fazer para você. Tem essa metodologia chamada OKR. O que é OKR? Vai fazer diferença. E aí eu implementei. Implementei e vi dar resultado. E comecei a implementar mais. De repente, passa um tempo. E uma escola chamada Escola Conquer, eu já dava aula lá como professor na área de liderança, levanta a mão e fala assim, Gustavo, você montou aqui uma aula da parte de gestão, nada a ver com OKRs ainda. Você não quer ser o nosso head
aqui da parte a gente está atualizando o curso de liderança e a pós-graduação de gestão estratégica para montar a parte de OKRs. Pô, que legal. E aí começa. Entendi. E aí no que eu começo a me aprofundar, eu já estava implementando em algumas empresas, isso começa a abrir muitas portas, né? Então eu tive a oportunidade de estar falando sobre esse assunto junto com o pessoal do iFood, junto com o pessoal do Porto Seguro, junto com o pessoal da Nestlé, junto com o pessoal da Ambev. Mas assim, é um conjunto de acasos, mas também do movimento do Gustavo, que fez com que eu chegasse aqui onde que eu cheguei hoje. Para te dizer uma coisa, sem falsa modéstia, eu não conheço uma pessoa que tenha trabalhado com OKRs mais do que eu no Brasil. Porra. Não de conhecimento de teoria, mas de implementação. De prática, de pisar Não conheço. Pisar na lama, né? De pisar no... Tem pessoas que eu respeito muito, assim, claro, em grau de conhecimento. Mas agora de ver, de implementar, de ajustar em grande, em pequena, em média, são quase 400 anos. Você estava falando um pouco antes aqui da questão eu comentava sobre a especialização tardia, né? É um exemplo, né? Total. Você fala para trás ali numa visão um pouquinho mais generalista e no momento que você encontra essa veia e percebe a importância de aplicar isso nas empresas, né? Qual é o desafio hoje ali? Hoje você citou empresas, claro, grandes, enormes, né? Mas eu sei que você atua em empresas médias, colocando todo mundo, se é que dá para fazer isso no mesmo balde. Qual é o desafio, assim, de modo geral, né? Porque o conceito, eu tenho essa leitura, se você olha para a teoria, para os princípios do KS, pô, mas isso aí é... Objetivos e metas, já fazemos todo dia. Né? Nossa, mas só... Eu já escutei gente falar, mas é só isso? É só isso, né? Por que as empresas não fazem ou retardam de iniciar isso, né? O que ocorre? O que pega? Show. O maior desafio das empresas, e talvez seja o teu caso que está aí assistindo agora, é falta de alinhamento. Esse é o maior problema. Olha só, cuidado. O maior problema depende da situação. Talvez a pessoa hoje não tenha fluxo de caixa. Então o maior problema dela é esse. Claro. Mas quando você olha para uma parte de gestão, o maior problema das empresas, por onde eu passei, é a falta de alinhamento. Essa falta de alinhamento, eu vou te dar um exemplo prático. Eu trabalhei com uma empresa, uma indústria, onde que o proprietário, quando eu cheguei para falar sobre alinhamento de visão, porque lembre-se o seguinte, basicamente o que a gente tem que fazer? Nós temos que definir onde que a gente quer, o que é estratégia? É entender qual que é o jogo, quais são as regras e como é que eu venço esse jogo. Então, para saber qual que é o jogo, eu tenho que entender o seguinte, para onde que eu estou indo com esse troço? Então, qual que é o nosso alvo? Né? E aí, a partir disso, desdobra tudo, porque, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Né? Não, mas nós temos que ir rápido. O que é mais importante? Velocidade ou estratégia? Historicamente, estratégia, porque se você está focando na velocidade, mas você pega a BR, você quer ir para Santa Catarina, você pega a BR para o interior do Paraná, você pode ir a 500 por hora, você está indo para o lado errado. E olha só, nessa empresa, quando eu falei sobre esse assunto, o pai tinha a ideia de levar o negócio para uma internacionalização, ou seja, fazer exportação. A filha tinha uma ideia de montar uma mini franquia daquele produto. Ferrou. Por quê? Pode falar o que for. Por mais que ele esteja no dia a dia trabalhando com a equipe, esse desalinhamento no core, no cerne, faz com que um pense uma coisa, outro pense outra coisa. Tá tudo bem, a gente tem que ter pensamento diferente, mas nós temos que pensar diferente para o mesmo caminho. Então, o maior desafio que eu vejo como um princípio, e que o OKRs ele arrebenta isso já de saída, é um alinhamento claro. E da alta direção. Da alta direção. Mas quando você não tem esse alinhamento da alta direção, isso depois vai cascateando. Né? O problema que começa em cima, ele não se resolve embaixo, ele só vai piorando embaixo. Você vê, a Gallup fez um estudo gigante lá, com centenas, milhares de empresas. Para quem não sabe, a Gallup é uma das maiores empresas de RH do mundo. Né? Qual que foi a constatação? A pergunta era,
qual é o maior problema da empresa e eles poderiam responder mais de uma escolha. Então era múltipla escolha a resposta, ok? Mas qual foi a primeira resposta que saiu lá com 92% dos respondentes tendo respondido como principal problema da empresa? Falha na comunicação. E da onde que surge a falha na comunicação? Falta de clareza e alinhamento. Do quê? De qual que é a nossa visão. Para onde que nós estamos indo. Quais são os valores. De como é que funciona a cultura. Como é que a gente toma decisão nessa empresa. Então são coisas... Você não passa por um princípio assim de simplicidade, de você... Que impressão que dá hoje, né? As empresas tendem a ter um ambiente complexo. Toda a organização, à medida... Você pega um iFood, porra, é um transatlântico, né? E na vida da gente, né? As organizações, as redes, elas tendem a ter um grau de complexidade e isso acaba dificultando a comunicação, assim. A gente se borra para comunicar direito e de modo simples, né? Talvez o KR tenha tido um ambiente profícuo exatamente por pregar esse minimalismo, essa simplicidade. Comunicar, às vezes, não adianta, né? Você olha assim, comunicadores, o cara fala de modo rebuscado, uma coisa. Aquele cara fala de um jeito, o cara, puta, entendi. É isso aí. É isso aí. E olha o tanto que você está falando, o tanto que faz sentido. Umas coisas que mais me chamou a atenção, quando eu fiquei lá no Vale do Silício, eu passei uma da parte do tempo, eu fiquei perto da primeira fábrica da Tesla. E por sorte do destino, eu conheci um dos diretores da Tesla. Olha que legal. Que era um húngaro. O cara, assim, beleza. E aí eu fiz uma pergunta pra ele. Eu fiz duas. Eu vou contar uma aqui que não tem nada a ver com a né? Eu fiz duas. Fiz várias. A gente fez churrasco. O cara fez churrasco todo dia, eu fiz churrasco todo dia com ele lá. Que legal. Mas duas que marcaram muito. Uma que não tem nada a ver com o nosso assunto aqui, mas já que estamos aqui, um ouro para as pessoas, só para pôr fogo na casinha. Isso. Eu fiz uma pergunta para ele do que ele achava da inteligência artificial. Estamos falando de 2022, tá? E ele me respondeu o seguinte: se o homem mais influente do mundo, que é o Elon Musk, tem medo, a gente deveria pelo menos ser receoso sobre o assunto. Essa foi a resposta dele direto e reto. Tá? E eu sou muito positivista, então aquilo me provocou bastante, porque eu sempre olho aquilo e falo, não, mas é uma coisa boa. Mas essa foi uma. Agora voltando para nossa caixa. A segunda pergunta que eu fiz para ele foi: como é que vocês fazem a gestão lá? Como é que o Elon Musk faz essa gestão? Ele falou, cara, autonomia. Eu falei, mas o que você quer dizer com autonomia? Eu chego lá e ninguém fica me cobrando o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Eu falei, mas vocês não têm um plano de ação estruturado? Não. Como não? Ele falou, mano. Ele não falou, mano, obviamente. Mano, né? Ele comentou assim, ele falou, Gustavo, lá a gente tem claro qual é o objetivo e qual que é a responsabilidade de cada um. Diariamente cada um tem autonomia para poder entregar aquilo que compete a ele para chegar no resultado. Sim. É o que o OKRs prega. O que o OKRs prega é o seguinte: primeiro, não tem como fazer um bom negócio com gente ruim. Então, o OKRs não substitui um local, uma cultura forte, uma liderança forte, tem um time bom. Claro. Agora, onde você tem isso, ele traz uma clareza do destino, do alinhamento de expectativa e deixa a galera jogar. E aqui tem uma coisa importante. No dia a dia, no território, uma coisa é o que a gente mapeia. Você mesmo comentou ali hoje. Muitas fazem planejamento, mas quando começa, sei lá quantos por cento, deu fevereiro, já mudou tudo. Qual que é a vantagem dos OKRs? É que ele realmente fala, isso vai acontecer e cada vez mais com frequência. Por isso que o ciclo é trimestral. Só que a diferença é que você tem autonomia para poder mudar a parte da operação para entregar. Sim. O como não me importa mais que o que. Lembre-se dessa. O como não me importa mais que o que. Desde que o como não lese os meus valores. Claro. Não, o que é o que? Ah, nós queremos ser a maior. Como? Aí o como você está lesando os valores. Mas o como, ele não importa mais que o que, desde que ele não lese os meus valores. Você deve ter lido o livro do Netflix, né? A regra, não ter regras, né? Eu gosto de remeter a ele porque, assim, né? Eu fico pensando, né?
se você tem uma definição clara de visão, de objetivos, de onde você quer chegar, né? Lógico, pregando pela ética, pela moral, etc. Como é que numa rede enorme o cara vai ficar consultando o Gustavo toda hora, né? Eu preciso tomar uma decisão aqui, eu tomo essa água aqui ou não sei o quê. Eu não posso ficar, eu não tenho como fazer isso. Ou seja, eu preciso, e cada vez mais, tomar decisões, ter autonomia para tomar decisões, né? Total, isso é um básico para motivar as pessoas, mas qual que é o problema do outro lado? É que o líder muitas vezes, ele fala assim, não, mas eu já dou autonomia pro cara, eu já espero que ele faça isso, mas ele esquece uma coisa, ele espera que o cara faça algo que ele não foi treinado muitas vezes para fazer, porque se trata de mentalidade. Talvez se eu pudesse voltar atrás na sua primeira pergunta, que você fala, qual que é o maior desafio? Sabe qual que é o maior desafio para implementar o OKRs e fazer com que performe nas empresas? É a mentalidade das pessoas. Sair do método de comando e controle. Sair da caixa. Você fala pro pessoal pensar, o cara não consegue... eu vou te contar uma coisa que vocês não vão acreditar. Eu não nem vou me arriscar em pôr em percentual. Eu só vou dizer o seguinte, muitas pessoas não conseguem definir uma meta. Mas trava do ponto de assim... Aí você vai ver a frase, o cara não consegue escrever uma frase de uma meta. E eu não estou aqui julgando, só estou dizendo o seguinte, que é uma constatação. Sim. Se isso é uma constatação, eu sou o líder desse cara, o que eu posso fazer? Primeiro, posso querer morrer, que não vai resolver. Mas a segunda coisa que eu deveria fazer é o seguinte, eu preciso preparar o terreno. Então, no final das contas, OKRs, a gente falava isso, né, outro dia atrás, passa muito de uma educação das pessoas, da equipe, da cultura, de abrir a mentalidade. Não é só para OKRs, é para abrir a cultura, a mentalidade para a inteligência artificial. É para abrir a mentalidade para uma questão de feedback. Então, o OKRs é uma ferramenta, não é a única, é mais uma no meio de todas essas. Mas, então, assim, na minha percepção, a empresa que não desenvolve, e é treinamento, por exemplo, esses tempos eu estou aqui falando, um cara que entende do assunto, que faz dentro da empresa, mas sempre não acreditar maior. Uma pessoa me mandou uma mensagem, eu não vou nem falar o valor porque é bizarro, mas a pessoa falou assim, Gustavo, eu posso aprovar a contratação dessa ferramenta? Vamos supor que fosse, sei lá, R$100 por mês. Falei, tá tudo errado. Aí o que eu quero fazer? Lembra que eu quero primeiro morrer, mas não resolve, o que eu tenho que fazer? Treinar ela. Olha, deixa eu te dizer uma coisa, se você tiver que fazer esse tipo de pergunta para mim, o nosso nível de relacionamento e expectativa está desalinhado. Você pode tomar essa decisão. Ah, mas se eu tomar a ideia errada? Depois disso toma. Nesse nível você pode tomar. Lá na Amazon eles chamam de decisão do tipo 1 e decisão do tipo 2, né? Decisão do tipo 1, você tem autonomia e faz. Decisão do tipo 2, aí não. Aí impacto que isso pode ter, seja em custo, seja em marca, seja o que for, aí precisa de uma certa hierarquia, uma certa alçada. Mas hoje em dia é complicado, porque muitas vezes a pessoa que está aqui, o liderado, ele quer autonomia. O líder quer dar autonomia, mas por uma falta de alinhamento, de preparação de terreno, de capacitação, de etc., esse cara que quer autonomia acha que ele não dá como deveria. Esse cara que quer dar autonomia acha que esse cara não pega a bola como deveria. E aí fica nessa, muitas vezes, batalha. A partir do momento que você tem uma clareza do que esse cara tem que te entregar, e esse cara te empoderou e falou, cara, vai lá, agora vai e faz, que é no que você é bom, e por isso que você foi contratado, e isso que é o que os OKRs fazem. O OKRs é uma ferramenta, Dol, que é como se fosse um intermediador entre as partes. Olha, essa é até nova. Eu nunca tinha olhado por essa ótica, mas aqui conversando contigo agora me veio uma reflexão. Ele é um moderador, é uma ferramenta que modera o interesse das partes. Comunica que no final, nessa moderação, definiu o jogo. Cara, vamos fazer. Agora vamos executar. Eu lembro de uma passagem do livro do Netflix que falava assim que por exemplo, diárias, né? Então, a empresa tradicional coloca lá um X limite diário. Netflix, não, né? Então, assim, você pode viajar pela empresa e faça o que você quiser. Se você entender que você tem que ir num hotel caríssimo, você faz. Se você entender que você tem que ir num jantar e tomar um vinho de R$1.000, você faz. O problema é teu, né? Faça do jeito que você quiser. Mas a regra é não ter regras. Faça do jeito que você tem autonomia. Você sabe aqui os valores da empresa, você sabe os princípios, você sabe os objetivos, sabe onde é que nós queremos chegar.
ok? Você decide. E aí a pergunta que se fazia, e o próprio livro argumentava sobre isso, é: e daí? Não piorava a situação, né? Quer dizer, assim, se você olhar do ponto de vista, lá o CFO olhar os relatórios de diária, né? E aí os caras diziam assim, que constatava-se que em geral melhorava. Porque daí o cara, ele tinha assim uma coisa tipo, puta, a decisão é minha aqui, mas eu preciso ter um bom senso, né? Eu tenho que ter uma noção. Esses dias veio um consultor também falar que o Adeilton, de Curitiba, falar sobre cultura, ele fez uma piadinha muito legal, ele falou assim, eu falando com meu filho adolescente, eu me identifiquei porque eu tenho filho adolescente, ele falou pro filho assim, filho, só quero que se você tiver um negócio, é metade do caminho andado. Noção, filho, tenha noção. Básico. Tenha noção. Então, assim, é quase isso, né? Tipo assim, você quer comprar... Cara, você tem noção do que você está fazendo? Tem noção. É isso aí. Essa é boa, hein? Simples, né? É. E aí a empresa começou a constatar que melhorou o cenário, né? Melhorou, então... Mas daí volta num ponto que você falou. Educação e cultura, né? Tipo, o cara tem uma cultura, o cara... Ou então, quer ver um outro caso que eu escutei de um consultor. Porque minha empresa é inovadora, minha empresa não sei o quê. Daí o cara vai para um restaurante, vai fechar um negócio com o cara, e o negócio é do caralho, né? E aí o cara pega e dá um vinho de presente de R$500. Daí o cara volta para a empresa, sei lá, de quanto, tô chutando o número. Daí o cara volta para a empresa para prestar a conta, o cara fechou um negocião para a empresa. E aí o cara presta a conta e dá esse vinho aqui, vai glosar aqui na diária, não posso entender, né? O cara pagou e tal. Pô, que inovação tem essa empresa? Olha só, né? Sensacional. Sabe o que eu escuto de tudo isso? Talvez aqui nós temos uma oportunidade para quebrar um paradigma. O que todo empresário em algum momento já falou da vida ou já ouviu? Ou já falou ou já ouviu? Cara, você precisa vestir a camisa. Para mim, quando a gente lê o livro, lê o livro da Netflix, que a regra é não ter regras, isso é um exemplo claro de você mostrando pro cara que ele tem que vestir a camisa como se ele fosse o proprietário, porque Sim. Você tá dando autonomia para ele. Ele define o dia que ele tira as férias, ele define se ele vai pagar o hotel X ou Y, ao mesmo tempo ele presta conta por aquilo. Não é delargação, é uma delegação com responsabilidade. Então, olha só, por que eu tô falando pra gente quebrar um paradigma? Porque o paradigma é, cara, mas eu falo pra pessoa lá que ela precisa vestir a camisa como se ela fosse dono. Beleza, mas você dá autonomia pra ela como se ela fosse dono? Ou quando ela chega lá e vai pôr o vinho na mesa depois de um grande negócio fechado, você fala, não, mas esse vinho aqui não, vou ter que tirar do seu salário. Ou senão, quando ela fala, olha, mas o caminho que a gente tem que ir é para esse aqui, você fala, não, mas nós vamos fazer do meu jeito. Então, na minha visão, o paradigma que a gente tem que quebrar e se perguntar, como é que a gente faz realmente as pessoas vestirem a camisa do negócio como se elas forem donas? E a resposta é simples. Haja e dê um espaço para que elas realmente tenham esse espaço para se comportar como se ela fosse donas. Que não é o que acontece. Não é o que acontece. Hoje em dia a gente fala, eu quero que você seja dono. A gente fica na promessa futura, né? Só se a gente crescer, você vai crescer, eu vou ganhar dinheiro, você vai ganhar dinheiro. E aí? Mas o dia a dia que conta, porque o que conta não é a fala, ela inspira. Sim. Mas o exemplo, ela arrasta. Então eu posso falar e motivar as pessoas na reunião de segunda-feira. Mas na terça, na quarta, na quinta, os comportamentos que vão construindo a cultura não sustentam, esquece. Estou dizendo aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, que são empreendedores, empresários, que são líderes, para eles entenderem, por exemplo, inovação, métodos ágeis, ou OKRs, ou qualquer coisa que seja, cultura, criarem negócios que realmente não falem assim, vista a camisa como se fosse proprietário, mas que façam ações que a pessoa chegue à conclusão, que fala, cara, do jeito que eles me tratam aqui, é como se eu fosse dono da empresa. Eu vou te falar um negócio que eu vi isso no Brasil, recentemente, na Gazin. Tava falando da Gazin ali hoje. Cara, a Gazin, impressionante. Tô nem ganhando pra falar disso aqui. Tem esse senso. Impressionante, cara. Impressionante. Não é só no discurso. Não, é impressionante. Porque eu, quando vou avaliar se uma empresa, quando eu sou convidado para dar palestra, para dar treinamento, o que for aula, ou vou fazer uma visita, o que eu faço? Eu gosto de conversar com as pessoas de canto para ouvir. Normalmente, o que você ouve?
Não, eu estou procurando emprego em outro lugar. Não, aqui a empresa não valoriza. Ou não, aqui é legal. Mas ali aonde que você ouve a verdade? É no café. Eu adoro o cafezinho. Cara, lá o pessoal ama trabalhar na empresa. Mas você vai ver, lá todo mundo sabe os resultados geral da empresa. Tudo. Última linha, sabe? Sabe, última linha. Sabe quanto que os sócios ganham? Sabe. Mas não vão ficar achando que eles estão ganhando muito. É cultura, meu amigo. Sabem. Eles participam no resultado, eles tomam decisões, eles têm autonomia, né, fazem acontecer. É um senso de transparência também, assim, E por que eu estou falando isso? Porque se a gente está aqui gravando esse podcast, acho que nós estamos tendo uma oportunidade de provocar algumas cabeças, entende? Então, para mim, é quebrar o paradigma. Para de falar, veste a camisa como se fosse um proprietário. Começa a fazer com que a sua empresa tenha ações e comportamentos que a pessoa chegue à própria conclusão. É muito mais poderoso, né, Dom? Eu gosto sempre daquela expressão assim, o parecer ser e o ser, né? Eu acho que assim, a empresa ela pode, às vezes, eu acho que assim, a gente vive hoje assim, numa questão de uma necessidade de ser genuíno, né? Caso não usa o KR, tudo bem, né? Tipo assim, eu prego uma coisa e faço aquela coisa, ok. A minha metodologia. Agora, o que é desgastante pro colaborador, muitas vezes, é pregar uma coisa e seguir uma coisa que, né, o alinhamento do discurso, não existe esse alinhamento do discurso e prática, né? Então, assim, nós não somos melhor que ninguém, né? Se você quer seguir assim, eu sou comando e controle, beleza, esse é o meu, tá aqui é o meu jeito de ser, eu penso assim, eu ajo assim, ok, né? There is no blueprint, né? Não existe uma cópia e um caminho perfeito. Isso. Cada um mas existe uma autenticidade, existe um fator genuíno ali, né? Existe um alinhamento entre ser, parecer, ser, discurso e prática. Total. Okay. Ser, parecer, ser. Que daí o cara diz assim, eu entrei aqui, eu já sei como é que é a empresa, eu já entendi. É a regra do jogo. Você pega um Ambev antigamente, era soco e grito. Então... em relação a metas. E tudo bem. Quem entrava, sabia o que ia encontrar. Na proporção, não sei. Banco tem pressão por meta. Mais ou menos, com o tempo, foi mudando, o que seja, mas você sabe o que você espera. Né? O foda é quando você está numa situação onde você vende uma imagem e a hora que você entra é outra coisa. E a pior coisa é quando se cobra uma coisa de você que a própria empresa não te dá a estrutura para te entregar aquilo. Eu digo que o maior problema do liderado é o líder dele. Ao mesmo tempo que é a maior dádiva, porque é o líder dele que pode ajudar ele a desenvolver. Mas muitas vezes é o próprio líder do cara que ferra a agenda do cara. Meu pai já faleceu de uma frase assim, ele repetia várias vezes. Dizia assim, a culpa é do gerente. Tipo, não, é culpa do gerente. A gente tem assim essa coisa, até no futebol fala muito assim, o time tá indo mal, porra, o técnico é o primeiro que cai. Né? E os caras falam, porque a cultura no Brasil é esse problema. Cara, mas o gestor, o líder é o... vamos ser sinceros, é ou não é? Pega time de futebol, vai lá e você muda o técnico. É mais fácil mandar embora que 50, tudo bem, não vou entrar nesse mérito. Mas muda o técnico. Vou dar um exemplo aqui. Eu não vou entrar muito na janela. Quando eu falo técnico, desculpe, assim, às vezes reflete o técnico, mas existe um corpo de uma liderança. Né? Por exemplo, eu sou vascaíno. Puta, que dó. Que dó mesmo. Anos difíceis para nós. Né? Venho lá de uma região, lá era muito jogo do Vasco, meu irmão era vascaíno, virei vascaíno. Tem muito vascaíno em Minas, né? Principalmente porque só passava isso na parabólica. O pessoal fala, mas como é que você é mineiro? Você é mineiro e você tem que torcer pro Galo ou Cruzeiro. Tudo bem, mas na minha parabólica só passava Flamengo, Botafogo, Vasco ou Fluminense. Era só jogo do Rio. Então, eu ia torcer pra algum time do Rio. Meu irmão virou vascaíno, eu fui atrás. O Vasco tava indo mal, não que ele tá indo muito bem agora. Trocou a direção lá, agora tá com o Fernando Diniz. Cara, mudou o time. Tá na semifinal da Copa do Brasil. Entendeu? Então, assim, é uma lógica, né? Que daí você vai dizer assim, mas olha o grau desse atacante, é ruim. Isso que trouxe ele. Que é pior ainda, um soco na tua cara. Quem que escolheu, né? E isso é bom, né? Isso é bom e ao mesmo tempo é desafiador, porque a hora que você começa a assumir a responsabilidade que a liderança é 70% do resultado ou é aquilo que faz a diferença, você tem por um segundo
de loucura nesse mundo que é uma correria diária, que é muito louco, é muita coisa, é reunião aqui, ali. Mas quando você toma essa consciência, em alguns poucos momentos ao longo da semana, ou do mês, ou do ano que seja, você pode se lembrar o seguinte, que ou você ou vocês, líderes, né, ou no meu caso, eu e os meus sócios, cara, somos as pessoas que têm uma capacidade de mudar isso daqui se a gente acha que pode ter mais resultado. Se a gente acha que pode ter mais resultado, começa por nós. Aí você vai entendendo. Você vê, por exemplo, hoje uma empresa que nem a CIMED. Olha para o João Adib. Ah, mas é muito marqueteiro, não sei o quê. Não estou entrando em mérito nem de pessoa, nem de julgamento. Mas o cara é uma máquina. Não para. Né? Eu, ano passado, tive a oportunidade de ver... Na verdade, é assim, né? A gente concentra muito a imagem do Adib, né? Mas a cultura dele... multiplica pela liderança, reflexo, né? Então, assim, tem vários João Adib dentro da... Imagina. A gente enxerga ali o topo, né? Eu, ano passado, tive com Lázaro de Carmo. E aí eu vi ele falando uma coisa, cara, que me chamou muita atenção, porque eu dei risada dele, né? Agora eu vou ter que aturar. Ele falou que ele estava fazendo parte do Conselho do Coxa. Do Coxa, time de Curitiba. Sim. Ele falou, ó, anota aí, esse time... dentre anos, não é amanhã não, daqui a alguns anos vai ser o maior time do Brasil. Falei, cara, dei risada. Os caras estão subindo esse ano. Então, é uma loucura, mas é uma loucura boa. Eu vejo que entender que nós, como líderes ou pessoas que aspiram um dia a sentar nessa cadeira, você tem um poder de transformar uma realidade de uma empresa, que aí você vai transformar a realidade de várias vidas. O Jack Welch dizia isso, né? Olha o que Jack Welch, que foi eleito o melhor CEO do século XX, olha o que esse cara fala. Que liderança é uma dádiva divina, porque você pode mudar a vida das pessoas. Uau! Porra, aí nós estamos até para outras caixas, né? Não, bom fudido, demais. Fudido. Bichão, eu sempre digo que quando o papo é bom, nós estamos... Faz uns 15 minutos nós estamos falando? Era 15 teus olhos, estamos quase uma hora aqui falando. Bom demais, meu cara. Cara, obrigado, Gustavo, mais uma vez. Acho que você resumiu bem nessa tua última frase aí. Acho que você conseguiu hoje, né, na manhã inteira que a gente passou e agora, transformar pessoas, né? As pessoas que te ouvem, que te escutam, que leem teu livro, né? Que participam de alguma consultoria, de algum modo são impactados. E eu falei uma frase ali no final hoje também do evento, que eu acredito muito, né? Que educação, e você falou bastante de educação, de cultura, de pessoas aqui nesse papo, e a gente chega à conclusão que esse é o fator mais importante, né? Que a técnica, o método, a abordagem, o pano de fundo são as pessoas, é a cultura da organização, é a liderança, né? Mas a gente chega à conclusão assim, que a educação é o que acontece depois. Eu aprendi, eu entendi. O Gustavo me explicou, ele foi claro, simples. Agora é comigo, né? Você usou uma frase que eu gostei bastante ali, que eu me identifiquei, acho que de certo ponto leva para mim também. Eu aprendi um negócio, você falou, eu fiz o curso, eu voltei para casa, eu quero aplicar, eu quero testar. Pode ser que não dê certo. Mas aí entra uma predisposição pro erro, pro teste, pro experimento. Eu vou testar. Puta, eu entendi, eu vou fazer. Deixa eu fazer aqui. Essa é a frase lá do Vale do Silício. Menos especulação, mais experimentação. Experimentação, Acho que é aproveitando aqui também, né, a gente teve agora recente o Prêmio Nobel da Economia, né, citando o impacto e a importância da inovação, né? Inovação é isso, é mentalidade de principiante, é experimentação, é teoria com prática, é alinhamento de expectativas. Isso é a inovação, né? De hoje, que já o Schumpeter falava lá, né, há séculos. Parece tão simples, mas não é, né? A execução é o que manda. Gustavo, conclua aí, passe a regra e fecha a conta e deixa tua mensagem final pra galera. Udol, primeiramente, mais uma vez, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Vocês são visionários.
Estou curioso para que vem aí no ano de 2026. Espero que a gente possa estar cada vez mais próximos. Né? Nós temos um lema que gente boa com gente boa multiplica. Verdade. E receba. E para você, né, que chegou até aqui, até agora, eu quero deixar uma mensagem para você que é o seguinte, ó. As pessoas falam que a vida é muito simples, né? Eu acredito que ela é mais complexa. E tá tudo bem. Se você não concorda comigo, não me leve a mal. Só deguste e considere. A gente vive um mundo que está mudando toda hora. E nessa complexidade toda, de muitas vezes, eu vou falar, por exemplo, pela minha vida, que sou marido, sou pai, sou filho, sou professor, sou palestrante, sou consultor, sou empresário, né? Sou, né? Geração slash, geração //. Aí a gente precisa fazer as coisas acontecer. E aí eu quero deixar uma reflexão para você, que é: não pira o cabeçote e nem se cobre tanto. Porque muitas vezes quando a gente ou faz uma comparação com alguém na internet que já chegou onde que a gente não chegou, ou quando a gente escuta uma ferramenta que parece ser a solução de todos os nossos problemas, nossos OKRs vai resolver todos os nossos problemas de comunicação, alinhamento de expectativa, e agora nós não teremos mais problemas. A hora que a gente vai para outro dia, o dia de amanhã chega, a gente entende que os desafios, as frustrações, os erros, eles continuam aqui. A parte boa é que existe uma esperança de dias melhores e que você está trilhando isso. Agora, a parte não tão boa, mas que não tem nada de ruim, porque é realista, é entender que esse é o processo, chamado vida. Então, minha mensagem final é: desfrute a vida, curta o processo, aprenda, sofra, divirta-se, comemore, porque assim como na vida no mundo dos negócios não é diferente, é um eterno fazer, testar, aprender, melhorar e ir para um próximo nível. Nunca é sobre uma linha de chegada, mas sim sobre um próximo passo. Então, desejo que você tenha paciência, resiliência, mas que você não se cobre tanto, que você se divirta no processo, para que você não fique louco, tá bom? Tamo junto. Porra! Show de bola! Muito bom. Gustavão, obrigado, cara. Prazer ter você conosco aí. Obrigado pela audiência de vocês. E termino dizendo assim: você usou uma expressão ali, deguste, né? Deguste, vá. Como é que você falou? Vá. Deguste, considere, né? Acho que essa é a mensagem. Gente, valeu. Obrigado, Gustavo. Obrigado a todos. Até a próxima. Falou! Valeu!